Todas as vezes, inúmeras vezes que a Bíblia mostra isso. E na verdade, ninguém gosta de ser confrontado. Essa é a verdade. Ninguém gosta de ser confrontado. Nós não gostamos, é da natureza do ser humano. A gente não gosta de ser confrontado. Independente se a gente está certo, se a gente está errado, não gostamos de ser confrontados. Mas todas as vezes que entendemos isso, e já é da natureza, dessa natureza humana que eu e você temos, quando esse confronto vem, quando ele ativa, né, a nossa garra, ativa a nossa intrepidez, ativa os nossos sentidos assim, de falar, olha, eu estou convicto disso. Quando eu sou confrontado, eu sou peneirado realmente diante da convicção daquilo que eu tenho. Então, muitas vezes o conforto pode ser para o bem ou pode ser para o mal, e muitas vezes o confronto pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Olha o que aconteceu, por exemplo, lá no deserto. O que aconteceu lá no deserto? Quando o Espírito Santo, Jesus é batizado, o Espírito Santo leva Jesus para onde, gente? Para o deserto. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Após ali o batismo, a Bíblia fala assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Só que o diabo encontra Jesus no deserto, e o diabo pega Jesus e leva no monte, e mostra todos os reinos, e fala assim: olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo aqui, eu vou te dar todo esse reino. Então, enquanto o Espírito Santo estava colocando Jesus debaixo de um jugo naquele momento ali, estava colocando Jesus no deserto, o diabo estava oferecendo para ele o quê? Uma boa vida. O diabo estava oferecendo o conforto para Jesus, mas o Espírito Santo levou Jesus para o confronto. Qual a diferença que nós vamos ter e qual a escolha que nós vamos ter hoje, quando percebemos que vai chegar o momento que nós vamos ter que sair do conforto e vamos ter que, a partir de agora, ir para o confronto. Pastor, como vai ser isso? Não sabemos. Cada um de nós temos o nosso limite, cada um de nós temos a nossa limitação. Não somos e jamais seremos tentados além da nossa própria força, porque o próprio Espírito Santo na palavra revela ao apóstolo sobre isso. Você jamais, nunca nós vamos ser indesculpáveis diante de Deus pelo fato de falar assim: Senhor, foi mais forte que eu, Jesus foi mais... Não, jamais. Tentação virá sobre mim, sobre você, provação virá sobre mim, sobre você, da qual nós não venhamos a suportar, a resistir, porque no final o Espírito Santo vai nos dar a vitória e vai nos capacitar. Amém, igreja? Amém? Então, essa fraqueza que nós temos, que todos nós temos, e o próprio Jesus também falava sobre fraqueza. E o próprio Jesus falava sobre fraqueza. E quando ele veio em carne aqui, qual é a fraqueza do próprio Jesus aqui? Era a carne. A fraqueza dele era a carne. O que ele falou? O espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne não é fraca somente para as tentações. A carne é fraca por ser mais fraca, pelo fato que, por exemplo, Jesus, quantas vezes Jesus, de tanto ele atender as pessoas, orar pelas pessoas, ele tinha que se retirar para repor as forças da sua carne, para descansar realmente, porque a carne não aguentava. Quantas vezes até o nosso espírito está forte, a gente está querendo, mas a carne não aguenta. A fraqueza de Cristo era porque ele estava encarnado naquele momento, e ele sentia dor, sentia cansaço. Nos momentos de tristeza ele chorava. É interessante isso aí. Ele chora quando o amigo dele morre. Quando Lázaro morre, ele chora. Ele sente tristeza quando está ali no Getsemane, vendo que ele está sozinho, que todos os seus discípulos estão dormindo. A Bíblia fala sobre isso. Ele sente todas as dores quando ele é açoitado pelos soldados romanos. É a carne. A fraqueza de Cristo naquele momento ali era a carne, porque ele sentia a mesma dor que eu e você sentimos. Jesus também sentia. Essa fraqueza que eu e você sentimos, que muitas vezes vai fazer com que o Espírito Santo venha nos ajudar. Nós temos alguém que nos ajuda. Esse alguém é o Espírito Santo. É o momento da gente entender que a gente vai sair do conforto para ir para o confronto.
E quando chega esse momento, há uma força superior, há sim, há uma força sobrenatural, há sim, há uma força incondicional que é de Deus, há sim. O que eu e você precisamos é somente nos submeter a esta força, submeter a esta vontade, nos submeter a esta palavra, porque há um sumo sacerdote que vem sobre nós, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Esse texto de Hebreus 4,15 fala claramente sobre isso, quando ele fala assim, olha, ele fala claramente assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha só, não temos, coloca, se puder, coloca no telão para nós, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a diferença de Jesus. Nós vamos ter que sair do conforto e vamos passar agora pela fase do confronto. Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Eu e você vamos sair do conforto para passar por momentos de confronto. Não tem para onde correr. Quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, Senhor, será que eu vou aguentar? Como é que grandes navegadores atravessaram o mar há 500 anos atrás e andavam os mares negociando, vendendo, comprando? Imagina um navio há 500 anos atrás. Imagina um navio na época de Paulo, há 2000 anos atrás, que já tinha 300, 400, 500 pessoas. Tinha mais gente do que aqui hoje, dentro de um barco, dentro de um navio, há mais de 1000 anos atrás. Não tinha o conforto que tinha hoje. E aqueles homens, saindo da zona de conforto, eles alcançavam muito mais. Eu e você, se nós olharmos dessa forma, também nós vamos entender que vai fazer parte da minha vida, da sua vida, entender que o conforto nos paralisa. Essa é a verdade. O conforto nos paralisa. O confronto faz a gente agir. O confronto faz a gente agir. Porque o conforto é para neném que tem conforto. Adulto não. Se você quer, você é adulto, a partir de agora tem confronto, porque sem confronto, gente, não há transformação. Sem confronto não há mudança. Sem confronto não há crescimento. Sem confronto não há conserto. E vai chegar esse momento que eu e você vamos sair da zona de conforto para irmos para a zona de confronto.